Boa noite! Deixa eu já chamar aqui a doutora Adriana para entrar com a gente. Vamos falar hoje sobre endometriose. Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tô tentando me ajeitar aqui, Edna. Cheguei em casa agora há pouco, o celular sem bateria. Mas já me ajeitei. Pode se ajeitando, né? Tá o pessoal entrando. Kaline, boa noite. É Nutri também. É Nutri também, é minha amiga. Eu não sei como que mudou aqui, como que faz para poder colocar o tema e fixar, não tô achando. Acho que mudou. Ixi, eu não sei. Bem, então nós vamos falar sobre endometriose. Hoje, inclusive, saiu uma notícia, né, agora à tarde, de uma atriz bem conhecida, aquela Larissa Manoela. Ela tem 21 anos só, né, e foi diagnosticada com endometriose também. Então, acaba que a nossa live vem aí no momento que eu acredito que vai começar o pessoal até a falar bastante. Teve o caso da Anitta também esse ano, né? Então, mulheres bem jovens que estão descobrindo esse diagnóstico, né? Mulheres em idade fértil. É que a Larissa Manoela, a imprensa é difícil, né? Porque não sabe, às vezes, dado técnico nem nada. Então, ela falou que fez um ultrassom, Ultrassom. parênteses, que tinha ovário policístico, mas isso não é definidor da síndrome dos ovários policísticos, né? Porque eu não sei a clínica dela, né? Não sei se ela tem oligomenorreia, não sei se ela tem o hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. Clínico a gente nunca percebeu, mas é difícil também porque vive maquiada, né? Difícil ver se tem acne, se tem pelo, impossível praticamente. E laboratorial pior ainda, né? Então, só queria fazer um parênteses. Ela falou que ela Sim, não, mas eu quis trazer tem justamente porque eu sabia que você ia. nada, né? Não é o Sim. síndrome dos ovários policísticos, né? E até a questão dos ovários policísticos também, eu sempre gosto de reforçar que muitas vezes o diagnóstico é fechado e a paciente nem cisto no ovário tem, né? Então é um conjunto de sinais e sintomas realmente, e o exame de imagem ele vai complementar, né? Não tem nenhum, não é um ultrassom que vai trazer o diagnóstico. Isso é uma das coisas que eu quero, né, que você fale melhor pra gente de o que é endometriose certinho, como que esse diagnóstico é feito, né? Então, eu acho que a gente pode até já começar por aí mesmo, explicando de uma forma mais simples o que é endometriose, como diagnosticar, né? Quais são todas as características aí que levam para poder fazer o diagnóstico mesmo. A endometriose, o que ela é? Ela nada mais é que são pedacinhos do endométrio, que é a camada de revestimento de dentro do útero, né? Onde o neném fixa, se desenvolve. Eu falo que é a caminha do neném. E ele se fixa fora do útero, né? E o que isso gera? Gera inflamação, né? Pode gerar nódulo, pode gerar aderência, mas tudo isso, a base de tudo isso é inflamação. Então, hoje em dia, a gente sabe que a endometriose é uma doença basicamente inflamatória. Aí as pacientes falam assim para mim: doutora, então, porque isso é um mito que tinha, né? A gente tinha várias teorias da endometriose, que lá atrás, na década de 50, de 60, começaram a achar isso nas cirurgias. E aí tinha o mito da menstruação retrógrada. Essas mulheres têm menstruação retrógrada e por isso elas têm mais endometriose. Todo mundo tem menstruação retrógrada. Por que só algumas mulheres vão ter endometriose e outras não? Gente, não sei e a ciência não sabe ainda também, tá? Segundo ponto, que eu sempre falo, às vezes a paciente fala assim para mim: então, se eu parar de menstruar, eu resolvo minha endometriose? Não, eu falo assim: você quer... Eu sempre brinco, falo assim: então o problema de toda endometriose do mundo é o seguinte, a gente faz laqueadura nas mulheres, não sai mais sangue de dentro do útero para dentro da cavidade e você resolve a endometriose? Não, porque não é só isso,
né? Tem a teoria da migração celômica, que é a endometriose independente das trompas, e muitas vezes a paciente com endometriose tem trompa obstruída. Essa célula sai, anda por dentro do vaso, vai se fixar em outro lugar. Por que a gente tem endometriose, às vezes, no pulmão, endometriose em músculo? Isso a gente não sabe, gente. O que a gente sabe é que 10 a 15% das mulheres em idade fértil vão ter endometriose. Isso é o dado que a gente tem hoje. Agora, quem vai ter e quem não vai ter, isso a gente não sabe, né? Sim, e esse ponto é até interessante você falar da menstruação e tudo, porque a maioria das pessoas não sabe que a endometriose ela pode aparecer em outros lugares, né? Que não ali nos órgãos pélvicos e tudo, então pode vir para o pulmão, pode ir para a cabeça, é mais raro, lógico, mas pode vir. E as pessoas às vezes acham que que a menstruação foi para outro lugar, vamos dizer assim, né? Porque como faz esses nódulozinhos, as pessoas acham que é um pedaço do sangue ali que foi da menstruação e parou no lugar errado. Quando isso não tem a menor lógica, até porque senão não teria como chegar no pulmão, chegar na cabeça, chegar em outro lugar, né? Exatamente, exatamente. Não é isso. E a gente não sabe aonde ela vai grudar e por que ela vai grudar naquele lugar, né? E é como eu falei, se fosse esse o problema, você fazia laqueadura em todo mundo com endometriose, você curava a endometriose do mundo, né? E o outro ponto importante é que eu sempre bato nisso. A endometriose, ela dá basicamente 2 sintomas, né? Não são 1000 sintomas como as mulheres acham. Que é a infertilidade e a dor crônica, né? Então, às vezes, e nem toda paciente, gente, que tem endometriose vai morrer de dor, pelo amor de Deus. Muitas pacientes, pelo menos minha, que fazem infertilidade, elas descobrem a endometriose quando está pesquisando infertilidade. E ela não tem dor, ela não tem nada. A única coisa que ela quer é ser mãe. E de repente ela acha uma endometriose. E é importante falar que a endometriose ela causa infertilidade por toda inflamação, por toda alteração de anatomia que ela faz. Então, a endometriose, por conta de fazer essas alterações de anatomia, ela pode fazer obstrução tubária, né? Ela pode fazer essa inflamação que às vezes dificulta mesmo a gravidez. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam, né? Que a endometriose ela pode não ter sintoma nenhum, ela pode ser assintomática e ela descobre por algum outro motivo da vida. E tem até só um parênteses, Adriana, tem uma participante aqui, a Ju Sacramento, até ia trazer a pergunta que ela mandou. Ela entrou aqui agora há pouco e ela comentou exatamente isso na caixinha de perguntas ontem, que ela foi diagnosticada com endometriose, mas ela não sente nada, não sente dor, não sabe, não sentia nada antes. E isso é importante realmente ressaltar, porque as mulheres acham que vai ser muita dor, vai ser necessariamente irregularidade menstrual, e sendo que não necessariamente vai ser assim, né? Não necessariamente, não mesmo assim. E a gente tem aquela paciente que tem endometriose e tem uma cólica durante o período menstrual, que ela toma ali um remedinho para cólica, ela fica bem, e ela nem sabe que ela tem endometriose. Tem aquelas pacientes que não sentem nada, tem aquela paciente que você começa a ficar um pouco mais desconfiado, porque ela fala assim, eu tenho cólica no período menstrual, mas fora do período menstrual, às vezes eu tenho cólica também. E tem aquela paciente que eu brinco que às vezes já chega no consultório rolando no chão de dor, porque ela sente dor o tempo inteiro. E outra coisa que eu sempre falo, cada dia que passa, gente, a pesquisa na parte de endometriose está avançando. E cada dia que passa, a gente descobre outras coisas. Então, eu falo isso, eu comecei a fazer consultória há 10 anos atrás. Se eu continuasse fazendo a mesma coisa que eu fazia 10 anos atrás, alguma coisa está errada, porque a gente tem que evoluir. E sai muita coisa nova o tempo inteiro, né? Então, assim, hoje em dia, por que tem paciente? Eu vou fazer só um parêntese aqui, vou lá na frente, depois eu volto. Por que tem paciente que tem endometriose, opera a endometriose todinha, faz aquela cirurgia de 1000 horas para endometriose e ela continua com dor? Porque muitas vezes ela tem a endometriose, ela afetou a inervação
daquele lugar e ela fica como se fosse uma dor fantasma. Tem tratamento isso? Tem. Tem gente hoje em dia estudando e fazendo pesquisa, mas aí o tratamento não é para endometriose, é para dor crônica. Você coloca um aparelhinho que a paciente controla, que ele libera morfina na raiz nervosa para ela parar de ter dor. Às vezes ela não tem mais a doença, ela ressecou toda a doença, mas ela continua com dor. Por quê? Porque o problema às vezes está no centro nervoso daqui de cima, né? Que a gente tem que pensar que essa parte nervosa ela é um circuito. E eu brinco, às vezes a paciente tirou toda a endometriose e continuou com dor, é porque deu curto-circuito naquele ponto de dor dela. Então, às vezes, ela tirou tudo e mantém dor. Aí tem que pensar. Tem tratamento medicamentoso para dor crônica, tem esse tratamento que é super, hiper moderno, que faz, que põe um chip, que libera morfina, que às vezes faz estímulo ali para ela parar de sentir dor. Então, eu fui lá na frente e voltei. Então, endometriose, a gente abre um leque, assim, gigante. E uma das coisas que mais se estuda hoje em dia, que eu acho que é importante a gente falar, Idma, é o tratamento multidisciplinar da endometriose. Que isso é uma coisa que avançou demais. Porque antes a paciente ia no ginecologista e o ginecologista fala, você tem endometriose, eu vou te operar, eu vou resolver seu problema, enfim. E aí ela voltava dali 2, 3 anos com endometriose de novo. E o ginecologista falava, eu vou te operar de novo, você vai ficar boa de novo. Então, a gente tem que parar com esse pensamento, né? Porque aquela paciente que tem endometriose, às vezes ela tem a dor na relação sexual, ela tem sangramento, ela disfuncional, ela tem dor fora de hora, tudo isso ela é uma paciente que precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Então, precisa do ginecologista, precisa do fisioterapeuta, precisa do nutricionista. Para quem não sabe, eu fui no Congresso Europeu de Infertilidade e uma das aulas, melhores aulas, na verdade, foi de uma americana que ela falava, na verdade, sobre esse tratamento multidisciplinar da endometriose, principalmente para dor. E uma das coisas que ela mais focava, que hoje em dia é uma das coisas que eu também foco muito no consultório, é a alimentação. Por quê? Porque a endometriose ela é uma doença inflamatória. E como ela é uma doença inflamatória, se a pessoa tem uma alimentação, tem um estilo de vida pró-inflamatório, a dor dela não vai melhorar nunca, gente. Então, a Idma até pode falar melhor, assim, porque a moça falou de várias coisas, de pré-bióticos, probióticos alimentação menos pró-inflamatória e tudo mais. E isso é uma das coisas que a gente valoriza muito hoje em dia. E outra coisa que é super importante, mais ou menos 80% das pacientes que têm endometriose têm síndrome do intestino irritável, que é uma doença inflamatória, que é uma doença extremamente difícil de fazer diagnóstico, porque ela é um diagnóstico de exceção, né? Você investigou tudo, você não achou nada, fecha. Juntas inflamatórias. Se você tem um estilo de vida, por exemplo, vou dar um exemplo, obesidade, por mais que as pessoas odeiem, a obesidade, ela é pró-inflamatória. Não existe gordo saudável, em nome de Jesus. Não adianta você falar isso, porque se você está obeso, você está inflamado. Se você está inflamado, você ataca praticamente todos os órgãos do seu corpo: coração, fígado, intestino, útero, ovário. Tudo isso é ruim para quem está inflamado. Sim. Essa questão que você está falando do intestino e da obesidade, ela tem muita relação. Tem alguns estudos mais recentes que eles mostram a questão da microbiota intestinal da paciente com endometriose, que tem ali uma composição muito semelhante ao paciente obeso. Então, a paciente com endometriose, que tem endometriose, ela tem uma tendência maior à obesidade. E aí, quando ela não muda esse estilo de vida, ela não se trata, a coisa vai piorando por conta desse processo inflamatório mesmo, né? Então, assim, principalmente paciente que tem obesidade mesmo, ou paciente que está com sobrepeso e tem aquela gordura mais ali na região
aqui abdominal mesmo, que tem aquele corpinho mais de maçã, ou então que a gente chama meio que de palitinho de espetinho de azeitona, né? Que é as perninhas fininhas e tem ali aquela parte mais arredondada. Então, é uma microbiota intestinal que ela precisa de auxílio ali para povoar, para a gente retirar diminuir a quantidade de bactérias ruins e povoar com bactérias boas para diminuir o processo inflamatório. Então, muita gente hoje em dia fala, eu não consigo entender que tanto vocês falam de intestino. Mas sim, o intestino ele é como se fosse o nosso segundo cérebro mesmo, já está associado, isso mais do que comprovado em diversos estudos realmente, que quando a gente consegue fazer a modulação intestinal, a gente melhora várias coisas no nosso corpo. Processos inflamatórios, imunidade, processo de emagrecimento, até o humor mesmo, tudo isso, até o estresse mesmo de raiva, de tensão, tudo, quanto o estresse oxidativo do nosso corpo realmente, quando a gente faz uma modulação intestinal adequada. Sim. E eu estava até... assim, eu mesma faço os meus posts. Então, eu estava fazendo a questão da cafeína, que a cafeína, agora o povo ama demonizar a cafeína, né? E, gente, assim, eu fiquei olhando várias meta-análises. E, assim, a maioria dos estudos não acharam nenhuma relação entre cafeína e infertilidade. Mas dentre os estudos que eu estava olhando, eu achei um muito interessante. Depois eu vou até te mandar, Edmo, que ele falava dos tipos de dieta e infertilidade. Ele falava assim, ele falava quem tem dieta, ele chamava de ocidental, Western Diet, que é uma dieta que é rica em fast food, em fritura, que é basicamente a dieta americana que a gente vê e infelizmente está chegando no Brasil. Essas pacientes, por terem essa dieta, né, de fast food, de muita fritura, uma dieta pró-inflamatória, elas realmente têm mais dificuldade para engravidar. Já as pacientes que tinham a dieta, que ele falava dieta mediterrânea, rica em salada, em queijo, ômega 3, azeite. Azeite, exatamente, azeite, peixe. Essas pacientes tinham maior facilidade, tinham uma menor taxa de infertilidade. E aí ele falava um pouco da dieta asiática, que eles não conseguiram chegar numa conclusão certinho. Mas esse era muito nítido, que a dieta ocidental, né, que é rica em frituras, essas coisas, a paciente fica mais inflamada e piora a taxa de fertilidade. Agora, o que é importante a paciente de endometriose saber? Ela tem uma doença pró-inflamatória. Então, é importante o acompanhamento, às vezes, com a nutricionista, com tudo isso, para ela ajudar a sair dessa inflamação. Porque dor é relacionada à inflamação. Não tem outro jeito. Se você está inflamado, você é mais dolorido. E não estou falando nem só a dor de endometriose, até dor articular, dor muscular, todo tipo Qualquer de dor. Qualquer dor de garganta, é inflamação. É inflamação. Né? O básico. Só que você tem aquela inflamação crônica. Então, o que esse estudo do West mostrava? Que eles pegaram um grupo de pacientes com endometriose que já não tinham mais indicação cirúrgica, ou porque a paciente não queria, ou porque a paciente não ia operar naquele momento, qualquer motivo que a paciente não ia para a cirurgia naquele momento, ou podia esperar, alguma coisa assim. E eles fizeram um estudo com 2 braços. Um braço, a paciente ficava do jeito que ela estava, seguia a dieta dela, que ela achava correta, e o outro braço foi para uma dieta com menos inflamação. Uma dieta... como é que ele falava? Era uma dieta anti-inflamatória. Uhum. E esse grupo que foi para a dieta anti-inflamatória teve melhora da dor. Não estou falando, não teve melhora em termos de lesão, não teve melhora de lesão de endometriose, de taxa de gravidez, porque não era esse o objetivo do estudo. O objetivo do estudo era avaliar dor, né? Uhum. Tem estudo que avalia a infertilidade, tem estudo que avalia dor e tudo mais. Então, esse estudo, o objetivo do estudo era avaliar dor. E o que eles viram? Que essas pacientes que foram para a dieta anti-inflamatória, elas tinham menos dor. O score de dor delas mudou.
o score de dor delas diminuiu, ela conseguiu ter mais qualidade de vida, ela conseguiu ter um ato sexual mais prazeroso, tudo isso mudou, a vida dela mudou. E quando a gente fala em inflamação, uma coisa que é muito importante que o povo esquece, atividade física, gente, é uma das coisas mais anti-inflamatórias que existe. Só que quando você prescreve atividade física, todo mundo faz assim, faz aquela cara, né? E a pessoa já fala, mas eu tô com dor e ainda tenho que praticar atividade física, né? A gente ainda escuta também, né? Esse tipo de resposta. Exato. E às vezes a paciente não consegue sair do ciclo de dor, né? Porque ela é inflamada, ela tem dor, ela não sai do ciclo de dor, ela não muda hábito, ela não muda hábito geral de alimentação, de atividade física, de sono, de tudo. E ela fica naquela roda e ela não sai daquilo e ela quer ou cirurgia ou um remédio para tirar aquilo dela, mas mudar de vida ninguém quer, né? Que dá trabalho. Exatamente. E essa questão da rotina bem ajustada, da mudança de hábitos, a maioria das pessoas pensam que também é só essa questão de atividade física e alimentação e também envolve outras coisas, a questão da diminuição do estresse, realmente, uma qualidade de sono melhor, que as pessoas estão dormindo muito mal, fica com o celular na tela, na cara o tempo inteiro, vai dormir, o celular tá aqui, vai dormir, coloca aqui do lado, né? Então, tudo isso, a modulação do estresse do sono também é muito importante no processo de desinflamação realmente. Né? Isso que você está falando da dieta anti-inflamatória, da dieta mediterrânea, são os estudos que são mais recentes mesmo em relação a essa parte anti-inflamatória, é com base na dieta mediterrânea, por conta da questão da disponibilidade do ômega 3, de antioxidantes, de polifenóis, de compostos bioativos realmente. Né? Então, a gente pega, por exemplo, uma dieta mediterrânea, a gente não vê muita carne vermelha. Então, não que, nossa, tem gente que fala, nossa, não pode comer nada de carne vermelha, tudo. Não é assim, é a mesma coisa do café. A gente não tá pedindo para ninguém tirar o café, mas também não precisa tomar um balde de café por dia. Lógico. Né? Então, a gente vai colocar o quê? Umas 3 xícaras de café, mais ou menos, por dia. A carne vermelha de 1 a 2 vezes na semana. Preferir uma carne branca, uma carne mais magra, porque é essa gordura saturada, que normalmente que é a gordura que tá ali na carne, ela vai ajudar, sim, no processo inflamatório também, né? Ela vai facilitar realmente aí a ação de radicais livres. Então, a gente precisa ter uma dieta mais antioxidante e anti-inflamatória, realmente. O que a gente pode trazer de alimentação com base nessa dieta mediterrânea? É o azeite, são as frutas. Então, uma dieta anti-inflamatória, a base dela de antioxidante, vai ser comida de verdade. Sair desse ciclo do fast food que você estava falando e ir para comida de verdade. É fruta, verdura, legume. Frutas antioxidantes são mais as frutas mais vermelhas, então morango, as berries, frutas roxas, uva, açaí, as folhas verdes escuras, que normalmente são as mais amarguinhas, que ninguém gosta de consumir, são folhas mais antioxidantes. A parte de oleaginosas também, então castanhas, nozes, todos esses tipos de nuts, né, macadâmia, tudo isso é muito rico em ômega 3, em compostos que são importantes também, assim como o peixe, os peixes mais gordos também, então atum, salmão, arenque, né? Vamos pegar aí polifenóis, então cacau, romã, sementes em geral. A gente tem hoje um ciclo das sementes que a gente chama, não sei se você conhece também, que a gente tem aplicado, está fazendo bastante estudo em cima desse ciclo, que você pega a paciente do 1º ao 14º mês, a gente inclui 2 tipos de sementes, então semente de girassol e semente de linhaça, e do 14º ao 28º dia, mais 2 tipos de semente, que vai ser a semente de abóbora e a semente de chia. Então, isso vai ajudar no processo também de desinflamação dessa paciente que tem SOP, que tem endometriose, que tem irregularidades menstruais também. Depois eu posso te mandar os estudos também desse que é bem interessante. Chás também, compostos anti-inflamatórios, compostos antioxidantes. Então, chá verde é ótimo para mulher que tem endometriose, chá preto, chá, todos os coloridos aí, vamos dizer assim, o verde, o preto, o branco. Falando em cor também, quanto mais colorido esse prato, melhor. Né? Então, quando a gente fala assim, até parece uma coisa boba, mas às vezes as pessoas se esquecem, comem a mesma coisa todo dia, aquele prato sem graça, que não tem nada.
as pessoas ficam com tanto medo hoje, não posso comer carboidrato, não posso comer isso, não posso comer aquilo, e elas acabam esquecendo de fazer o básico, de se hidratar, de comer comida de verdade, e acabam cedendo. E esse processo de desinflamação, realmente, ele tem que acontecer desde a base. É a questão da modulação intestinal que a gente vai vir. Falando em intestino também, a gente pensar nessa dieta, não tem comprovação científica, mas já tem alguns estudos que mostram a relação do glúten também, mas não para cortar. Não tem estudos mostrando benefícios, mas tem alguns estudos que mostram que algumas mulheres têm uma sensibilidade não celíaca, então não é uma paciente celíaca, realmente que tem total intolerância, mas uma paciente que tem sensibilidade a esse glúten relacionada à endometriose. Então, adequação da dieta de cada paciente, né? Não é que a gente vai ficar usando paciente de cobaia, não é isso, mas cada paciente é uma paciente. Então, a gente precisa entender que a clínica vem acima de tudo, né? A gente tem os estudos ali, mas a paciente, a gente notou que aquela paciente, ela tá tendo um desconforto maior por X alimento, a gente vai deixar ela o mais confortável possível. Para que a gente vai ficar fazendo ela passar dor? Né? Então, tem essa individualidade que é importante a gente entender. Né? A paciente com endometriose também é uma paciente que normalmente ela tem constipação, que ela muitas vezes tem síndrome do intestino irritável, que é o que você falou. Então, a gente precisa caprichar nessas fibras, a gente precisa caprichar nessa hidratação, porque muitas vezes a paciente também fala, meu intestino não funciona. Aí alguém fala, come bastante fibra. A paciente come, mas não se hidrata, e aquela fibra vai virando um bolo ali dentro dela. Se não tomar água, o bolo fecal não vai sair. E muitas vezes a paciente fala, eu tenho dor. E às vezes a dor dela não é da parte ginecológica. Eu sempre falei isso, às vezes a dor dela é do intestino. É formar gases, é esse intestino que não funciona direito. Gente, cólica intestinal dói tanto quanto cólica menstrual ou a dor da endometriose, né? Então, uma coisa que a gente sempre tem que pensar também. Você falou, a gente está falando de mudança de estilo de vida, né? Do celular e tal. Isso foi outra coisa que o estudo mostrou, assim, eles colocaram a parte das pacientes com endometriose para fazer yoga. E eles viram também que o score de dor dessas pacientes que foram para yoga, que é eles falam do mindfulness, né? Melhorou muito, né? Então, para você ver como a endometriose, ela precisa de um todo para poder tratar, para o paciente se sentir bem. Não é só, eu quero um remédio, eu quero operar, eu quero para ontem. Não, às vezes você não vai melhorar. Eu sempre falo isso, não existe nada que você faça que você vá melhorar da noite para o dia. Isso é impossível, gente. Você fala assim, olha, eu vou te dar esse remédio, amanhã você está curada. Não, às vezes você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo envolve tudo isso. Dá trabalho? Dá um trabalho do caramba. Quem tem criança que precisa de um monte de terapia, a gente sabe que precisa dar um baita de um trabalho, mas você tem que dar o primeiro passo, né? Então, você precisa da nutri, você precisa da físio, você precisa, às vezes, de um educador físico, você precisa de alguém que ajude ela nessa parte do mindfulness. O ginecologista, às vezes, fica em segundo plano. A gente é o meio que vai orientando ali. Mas se a paciente falar, eu quero só operar, você não vai resolver seu problema, porque ele vai voltar. Por isso que eu sempre falo assim, e aquela história de que a endometriose, se você não operar agora, ela vai ficar horrível daqui a vários anos. Esquece isso, gente, pelo amor de Deus. Hoje, antigamente a gente achava que se você não operar a endometriose grau 1, grau 2, ela vai virar grau 3, grau 4 e vai ficar horrível. Não. Hoje a gente sabe que a endometriose ela segue 3 caminhos. Ela pode piorar, estabilizar ou até regredir. Vai depender do que você vai fazer da sua vida. Lógico que se você tiver um estilo de vida, se você tiver tudo muito pró-inflamatório, sua endometriose vai piorar mesmo, porque ela depende de inflamação, ela é retroalimentada. Se você, às vezes, consegue melhorar seu estilo de vida, tudo, essa endometriose pode até regredir. Às vezes, ela é uma endometriose boazinha, ela vai regredir. Lógico que ela pode deixar sequela. Ela era boazinha, mas ela pode deixar sequela. Ela pode fazer aderência, que gera infertilidade, que gera dor. Mas, às vezes, ela não vai virar um bicho de 7 cabeças. Quando que a cirurgia, assim, ela é indicada mesmo? Só quando a paciente quer ou tem alguma coisa que realmente fala, não, precisa, é necessário fazer a cirurgia?
Hoje em dia, cirurgia de endometriose é indicada para dor. Única e exclusivamente dor. Aquela paciente e outra, é aquela paciente que já tentou o tratamento clínico e ela não melhorou com o tratamento clínico e ela continua com dor. Ela fez o tratamento clínico no mínimo 6 meses, que é outra coisa. O povo acha que começa o tratamento clínico hoje, amanhã assumiu a dor. Não, é 6 meses de tratamento clínico. Se ela não melhorou com o tratamento clínico, ela vai para cirurgia. Realmente ela tem que ir para cirurgia independente do grau de endometriose, que o ultrassom viu. Porque antigamente a gente falava, o diagnóstico é feito único e exclusivamente com cirurgia. Hoje em dia não, hoje em dia é o contrário. Você faz o diagnóstico com um ultrassom bem feito, uma ressonância bem feita. Eu posso falar com toda a segurança do mundo, assim, em São José dos Campos a gente tem 2 ultrassonografistas excelentes que fazem melhor que ressonância, porque eu tenho uma pessoa só que faz ressonância muito bem feita para endometriose em São José. E as pessoas vão para ressonância de endometriose, elas acham que é uma ressonância normal. Não é. A ressonância para endometriose é uma ressonância chata, gente, porque ela tem que ter preparo intestinal e tem que pôr gel anal e vaginal. Então, às vezes, o povo me manda adolescente com endometriose. Ah, suspeita de endometriose. Tá, aí eu aviso. Falo assim, ó, dá para diagnosticar? Não dá para fazer ultrassom? Não, não dá. Mas às vezes dá para fazer ressonância. Ela fala, ah, pede uma ressonância. Eu peço, você deixa eu pôr gel anal e vaginal? Porque se não fizer bem feito, não vai ver nada. A gente... não, não quero pôr gel. Pede mesmo assim? Peço. Vai ver? Não sei. Né? Então, a ressonância ela tem um preparo também, não é simplesmente uma ressonância. E 99% das vezes as pessoas não fazem a ressonância bem feita aqui, fazem a ressonância sem preparo nenhum. E quem faz a leitura da ressonância também tem que ser uma pessoa que saiba ver endometriose, o que é difícil aqui em São José. E, infelizmente, em São Paulo é difícil, em São José é mais difícil ainda, né? Sim. Eu até queria só comentar aqui, a Dayana colocou aqui. A Dayana, eu conheço ela mora no interior de Minas, por isso que eu quero até que você comente o que ela escreveu. Ela fez uma cirurgia agora para endometriose e ela tá aqui falando que ela fez a cirurgia para infertilidade também. É. Hoje em dia a gente não faz mais isso, Daiane, né? Porque, assim, antes a gente achava que você fazia cirurgia para endometriose e você acabava resolvendo a fertilidade da paciente. Às vezes você acaba piorando a fertilidade da paciente, porque pode fazer aderência e tudo mais. Então, você tem que fazer o inverso, na verdade. Eu sempre falo para o paciente que não tem filho, tem endometriose, vai operar, o caminho é o contrário. Primeiro, você faz preservação de fertilidade, e depois você faz a cirurgia de endometriose. A partir do momento que você faz preservação de fertilidade, você está tranquila para ir para a cirurgia de endometriose. E cirurgia de endometriose, gente, eu falo, é a caixa de Pandora. Muitas vezes você acha que não tem nada, a hora que você entra lá dentro, tá um negócio difícil. Às vezes não por lesão, mas por aderência, né? E nem ultrassom, nem ressonância vê aderência. Né? Às vezes vê as aderências piores, mas as aderências assim mais que atormentam na hora da cirurgia não dá para ver, porque são aderências menores. Então, o consenso hoje em dia é, principalmente cirurgia que mexe no ovário. Isso tem vários estudos mostrando. Paciente que vai para uma cirurgia de endometriose, tira endometrioma, que é aquela endometriose que pega no ovário, vai diminuindo a taxa de fertilidade. Se mexeu em um ovário, diminui em 25%. Se mexeu nos 2 ovários, pode diminuir até 75%. Porque quando você tira o endometrioma, você tira pedaço de ovário bom, você tira folículo bom, você tira reserva ovariana da paciente. Então, não é o recomendado, não é mesmo. Infelizmente, não é o recomendado. Já fez? Torce para dar certo, ficar grávida aí nos próximos 6 meses, se Deus quiser, vai dar certo. Agora, no geral, não é o recomendado. A Ruby aqui também está comentando. As pessoas não entendem que são anos de vida sedentária, obesidade e má alimentação e querem mudar da noite para o dia. Isso não existe. É preciso constância para o processo ser um sucesso. Isso com certeza. Qualquer tratamento, né? Eu acredito que as pessoas, elas são muito imediatistas em tudo, né, Adriana? A questão de alguma condição como uma endometriose, um tratamento para o emagrecimento, as pessoas querem, assim, resolver o problema assim. Ah, eu quero perder 10 quilos que eu demorei 10 anos para ganhar, eu quero perder 10 quilos em um mês. Eu quero tratar
a minha endometriose em um mês para o mês que vem eu tá grávida. E infelizmente não é assim. Uma parte disso é por causa do bendito do celular, né? E isso é um fato, porque o celular, as coisas estão na mão e com esse negócio agora de vídeos curtos, as pessoas perderam a paciência 100%. Porque antes ela tinha que pesquisar, ela tinha que ler, ela tinha que estudar, ela tinha ali assistir alguma coisa, demorava 1 hora. Agora é tudo de 30 segundos a 3 minutos. Tum, 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 tum. Sim. Então, paciência. Até a live mesmo, Adriana. Olha aqui, ó, nós vamos conversar aqui por 1 hora. Vão ser raras as pessoas que vão assistir do começo ao fim, porque as pessoas perdem a paciência. Perdem a paciência, no meio do caminho. Exatamente. E aí as pessoas querem as coisas imediatas e não tem. Eu sempre falo isso no consultório, não existe milagre. Não tem nada imediato, né? Tudo a gente tem um processo, né? E endometriose mais ainda, porque as coisas mudam todo dia, você tem que estar atualizado, todo dia você tem que estar olhando as coisas, porque as coisas mudam, né? E isso é uma coisa assim, cirurgia, hoje em dia, hoje mesmo, atendi uma paciente que veio de Caraguá. Ela tem uma lesão minúscula de endometriose. E ela veio assim, eu quero operar. Eu falei, ó, que é uma coisa que eu sempre falo, se eu posso te operar, pode piorar a sua dor, porque pode fazer aderência nesse lugar, e era um lugar super difícil. Pode ter complicação, né? Que isso ninguém pensa. Pode ter complicação na cirurgia. E ela pode voltar daqui 2 anos e sentar aqui na minha frente e falar assim, agora eu quero operar de novo. Vamos tentar o tratamento clínico primeiro? E o que é o tratamento clínico, né? Que a gente sempre fala, mas não especifica. São várias coisas. Eu brinco que geralmente eu consigo seguir uma escadinha. Então a gente pode começar até com anticoncepcional, porque você bloqueia o ovário, você bloqueia às vezes, esse monte de estrogênio, né, que alimenta a endometriose. E eu posso menstruar com anticoncepcional, que a minha endometriose não vai piorar? Não, não vai, porque seu ovário está bloqueado. Não é os 7 dias de pausa que o seu ovário vai voltar a funcionar. Eu posso usar, que hoje em dia é uma coisa que a gente usa muito, que é progesterona isolada, que é o mais famoso deles, é o Alurene, que é o Dienogest. Por que o Dienogest funciona tão bem, assim, principalmente no quesito dor, né? Ele foi um remédio que foi lançado como tratamento de endometriose. No início, a Bayer tentou empurrar ele como melhora de lesão, mas, na verdade, os estudos dele, o que mostrou melhor, assim, dele foi melhora de dor. Porque ele é uma progesterona isolada. Então, ele melhorou muito dor, que a progesterona a gente sabe que ela é um pouco anti-inflamatória também, diferente do estrogênio. Então, o quesito dor, assim, melhorou demais, às vezes, com o Dienogest que ela usa. Dilmirena também tem paciente que adapta bem, tem paciente que não adapta bem, depende do quanto, às vezes, de dor ela tem, quanto de endometriose ela tem. Mas também é liberado para controle de dor na endometriose, também é liberado. E aí a gente tem as outras coisas que a gente associa, né? Para dor, né? Quando você tiver dor, você usa, às vezes, um anti-inflamatório. Só isso, às vezes, ela já tira a dor. Por exemplo, ela está num dia que está com muita cólica, ela toma um anti-inflamatório, ela consegue ir para a atividade física dela, em vez de ficar rolando em casa de dor. Então, a gente tem que entender que isso também são coisas que ajudam a paciente, né? E nada disso resolveu? Aí sim, vamos pensar. Já tem filho? Quero filho? Não quero filho? Então, vamos pensar e vamos para a cirurgia ou não. Uhum. E é importante ressaltar que tem paciente que às vezes chega com um diagnóstico de infertilidade e é possível, né, engravidar, como tem mulheres que também têm endometriose e não conseguem engravidar, né? Não é uma regra, mas pode acontecer. O que é importante, que eu sempre falo isso, a endometriose é sinônimo de infertilidade? Não é. Né? Mas eu sei que mais ou menos 50% das inférteis têm endometriose. Então, é o contrário. Tem paciente que tem endometriose e engravida espontaneamente. A via de parto tanto faz, né? E a gravidez por si só, por ser um estado progestagênico máximo, assim, ela melhora muito as lesões, até a dor da paciente. E às vezes era uma paciente que tinha endometriose, assim,
engravidou, ela falou assim, nossa, depois da minha gravidez, minha endometriose sumiu, acabou minha dor, acabou tudo. Por quê? Porque ela ficou 9 meses sem menstruar, no estado progestagênico, amamentou aí mais um ano, às vezes, no peito, mais um pouco de hipoestrogenismo aí, e ela ficou bem, né? A dor, não voltou tudo aquilo. Então, ajuda, a gravidez ajuda na endometriose, realmente. Sim. Sim. E em questão também que a gente estava falando da alimentação, a gente falou do café, a gente falou da carne vermelha, né? Do excesso de fast food, então a gente tem que pensar nos refinados e na quantidade de açúcar também, que além de ser pró-inflamatório, ainda é com baixa quantidade de fibras, né? Sim. Pobre em fibra, então a gente já cai na questão da síndrome do intestino irritável, da constipação e tal. E questão também de a gente pegar tudo que a indústria usa demais hoje em dia. Então, emulsificante, edulcorante, gordura trans, tudo isso é pró-inflamatório também. Então, Sim, eu bato sempre na tecla de questão de comer comida de verdade. É o básico que funciona, não precisa ficar inventando. Até coisa fit mesmo. Hoje em dia, a indústria coloca, esse produto é fit, esse produto é fit. Mas na hora que você vai olhar a composição dele, não é legal também. A legislação no Brasil é muito falha em questão de rotulagem de produto. Então tem que aprender a ler rótulo, tem que aprender a ver realmente ali o que é essa composição do fit, porque às vezes é preferível você ficar ali no seu arroz com feijão, carne, salada sim, mesmo, do que você ficar inventando moda de comprar um monte de coisa cara e diferente, diferente. né? É o famoso desembale mais, Mas descasque mais e descasque mais desembale e desembale menos. menos. Descasque mais e desembale menos. Em questão de nutrição também, algumas suplementações mais específicas, lógico que individualmente também, mediante sinais e sintomas, exames clínicos também podem ser de grande ajuda. Então, uma vitamina D, ômega 3, ômega 6, algumas coisas como, por exemplo, uma especiaria que é muito usada, que é um anti-inflamatório super poderoso, hoje em dia está se estudando muito, é a cúrcuma também. Então, a Isso que eu ia falar, cúrcuma cúrcuma é o açafrão, né? Então, você pode colocar tanto como tempero na sua comida, então, vou fazer um frango, um peixe, um arroz, você coloca, como tem casos de pessoas que ou precisa suplementar mais, ou não gosta do sabor mesmo, tem como suplementar a cúrcuma, mandar fazer um fitoterápico em relação a isso, né? Mandar manipular na realidade, né? O resveratrol também é algo que hoje tem se falado bastante porque inibe a apoptose, né? Que é a morte celular também. Então, ajuda bastante o resveratrol, vitamina A, vitamina C e vitamina E. é São o Resveratrol, que é um antioxidante, né? sim, Potente. a É, dieta da paciente com endometriose, ela é praticamente anti-inflamatória, rica em antioxidantes e rica naquilo que a gente comentou, polifenóis, em compostos bioativos. É isso que vai ajudar mesmo, e a mudança no estilo de vida. Então, a gente volta naquilo que a gente estava falando. É tudo um conjunto. Não adianta só procurar a Nutri, ou procurar só a médica, ou procurar só a fisioterapeuta. É tudo um acompanhamento em conjunto, realmente. cada dia que passa, assim, a endometriose, o ovário policístico, várias doenças, ela é multidisciplinar, né? Ela saiu da mão ali do médico e o médico precisa entender que ele tem que ter a nutricionista, ele tem que ter a físio, ele tem que ter tudo isso. Não adianta ele fazer uma baita de uma ressecção, tirar toda a endometriose que essa mulher tinha no fundo de saco, nananã, nananã. Só que às vezes ela desenvolveu um vaginismo, ela precisa de uma fisioterapeuta Fisioterapeuta. pélvica para soltar a aspirina para ela voltar a ter relação prazerosa, né? Às vezes ela tem na fisiopélvica também, ela pode ter um pouco de que a gente chama de tenesmo vesical ou anal, que ela tem aquela urgência de ir no banheiro, às vezes por conta da endometriose mesmo, da lesão. Aí o ginecologista foi lá, tirou tudo, não tem mais lesão nenhuma, tá lindo e maravilhoso, mas ela continua com a mesma sensação, então às vezes ela precisa ir na físio para ajudar. E é isso, o tratamento é sempre multidisciplinar. Se ela às vezes faz uma baita de uma cirurgia, tirou tudo, ficou lindo, maravilhoso, aí ela volta a ter aquela vida desregrada, nananã.
Vai voltar mais rápido? Não sei, mas assim, a gente acredita que sim, né? Então, se ela Ela tá aproveita fazendo tudo para favorecer que sim, né? Por para ser uma dieta favorecer, sim. de inflamação. Sim, porque assim, é isso que eu sempre bato. Assim, endometriose é uma doença pró-inflamatória. Então, a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance para tirar essa inflamação. E às vezes você juntando dieta, atividade física, físio para ajudar no que ela está precisando ali, tudo isso, ela sai desse ciclo de inflamação e às vezes ela melhora. Lógico, não vai melhorar hoje, amanhã, ela vai melhorar em 6, em 7, em 8 meses. Mesmo porque ninguém muda hábito alimentar da noite para o dia. O hábito alimentar ele muda Uma construção, né? construção, né? Por isso que vocês não sabem, mas a gente já sabe. Eu sou a louca, a mãe louca com os meus filhos. Assim, eu odeio, assim, eu falo, eu quero que meus filhos tenham alimentação exatamente o contrário do que eu tive, porque eu sou uma criança dos anos 80, né? Então era refrigerante, Criança raiz. raiz, refrigerante, aquelas porcarias daqueles salgadinhos que tinha, não sei o quê. E eu brigo muito com isso, né? Aqui em casa, assim, eu evito ao máximo bolacha, assim, recheada, então nem pensar. Quando tem é um creme cracker, é uma bolacha Maria, alguma coisa assim mais seca, para ir mudando o paladar deles, né? Isso eu vejo, essa criançada de hoje em dia, meus filhos não comeram chocolate, não comeram doce até 2 anos. Então, assim, eles comem 1, 2 brigadeiros, acabou, tá bom. A gente, criança dos anos 80, criança no Todd Plus açúcar, a gente come 20 brigadeiros e nunca está saciado, né? Sim, sim. E muitas vezes, até essa questão da criança mesmo de criar o hábito, eu falo, ó, a Olivia vai fazer 2 anos também. E aí, às vezes, se tem um doce, alguma coisa, ela não tem interesse, ela nem sabe o que é, não faz a menor questão. Vê as pessoas tomando refrigerante, não faz a menor questão. Então, é uma educação que a gente tem o poder de mudar, né? Que nem genética. Às vezes a gente vira e fala assim, ah, mas a minha família tem colesterol alto, tem diabetes, tudo, então eu vou ter também. Não, genética não é destino, né? É ali uma base que você tem, mas você que tem que fazer a diferença para você. Isso eu falo, meu pai é diabético e eu tenho ovário policístico, sempre tive a vida inteira. E um dos meus maiores medos durante a gravidez era ter diabetes gestacional. Então, assim, eu fiz de tudo, de tudo, de tudo, alimentação super rígida, atividade física, assim, 5 vezes por semana, para eu não ter diabetes gestacional, controle de peso ali. Quando eu fazia muito pré-natal, hoje em dia eu não faço mais, mas eu falo, ai, Detera, não dá para não engordar na gravidez. Eu engordei 6 quilos em cada gravidez. E assim, minhas crianças nasceram com peso normal, tudo normal. Porque eu morria de medo de ser diabética gestacional. E sei de todas as complicações que o diabetes gestacional faz. Então, isso é uma coisa que eu morria de medo. E às vezes a gente pega paciente com endometriose que você fala, ela fala, entra por aqui, sai por cá, vou trocar de médico, quer sair, ó, louca, tô falando um monte de coisa. Eu fui no outro, o outro Eu falou, quero só um remedinho que resolva uma cirurgia e ela nem quer me operar. Tipo isso, né? exato, Ela exato. não quer. Muitas vezes é isso. Ela vem, às vezes, para a segunda opinião, fala assim: eu fui no outro, o outro falou para mim que ia me operar, ia resolver minha vida, que nunca mais eu ia ter endometriose na vida. Aí volta dali 2, 3 anos comigo, oh, voltou, o que que eu faço? Eu falei, mas o que que você fez nesses 2, 3 anos que você operou? Você Sim. mudou a sua vida? Você fez alguma coisa para te ajudar? Você começou uma atividade física? Outra coisa que endometriose é muito interessante, tem vários estudos legais assim de atividade física, de liberação miofascial, da musculatura da pelve e do abdômen mesmo, que às vezes fica irritada, porque a paciente tem tanta dor que ela fica contraída Contraída. o tempo todo. E aí o educador físico, que às vezes se especializa nisso, ele consegue ajudar a paciente nisso também, gente. É um mundo assim completamente à parte. E só que dá trabalho, né? Sim, E, sim. E eu sempre falo isso para as pacientes em tudo, Adriana. Em tratamento para uma SOP, uma endometriose, para emagrecimento, que ninguém pode fazer a parte da paciente. Você pode ter a melhor médica, melhor nutricionista, melhor personal do seu lado. A gente não tem a varinha de condão na mão para bater e falar, pronto, resolveu.
O paciente precisa fazer a parte dela. A gente está ali para guiar, para ajudar no processo. Eu sempre gosto de fazer analogia com o Waze. O Waze tá ali, a gente usa GPS. Ele fala para onde que a gente tem que ir. Mas quem que dirige o carro? É o Waze ou sou eu que vou dirigir? Exato. Né? E hoje em dia, com esse imediatismo, você fala as coisas do contra, o povo te xinga. Né? Você fala, você tem que mudar. Ah, mas ela nem me falou que eu precisava tomar um complemento lá, um termogênico, que agora é a moda, né? Ai, ela nem me prescreveu um termogênico, essa nutricionista é ruim, Me passou um monte de comida e não me passou nenhum remedinho junto. Não vai dar certo. Exato. Porque as pessoas não querem mudar, né? Infelizmente. É isso mesmo. Acho que a gente pode abrir para pergunta também, se alguém tiver alguma perguntinha para fazer aí. Acho que a doutora Adriana trouxe bastante informação aí, bastante estudo recente, falou bastante de questão de fazer cirurgias, né? Quando que é a indicação, se diagnóstico como é que é fechado. Falamos sobre alimentação, mudança de hábitos. Então, assim, se alguém tiver mais alguma dúvida, vamos trazer aí e aproveitar. Que hoje é quase uma consulta grátis, né, Adriana? Estamos aqui já. Verdade. Da Nutri e da médica, é quase uma consulta grátis. Bem, eu acho que assim, o mais importante, assim, eu trouxe aqui, né? Lógico que se a gente for realmente aprofundar, falar tudo, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? Tem assunto pro dia inteiro, mas eu acho que o principal a gente trouxe. Eu queria até dar uma sugestão também aí de um lanchinho para quem tem endometriose, para a gente usar bastante compostos aí antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, fazer um shakezinho, uma batidinha, né? A gente chama de smoothie. Pode usar frutas vermelhas, então, que vai ser bem antioxidante aí. Então, pode usar morango, as berries mesmo, uva, tudo isso você pode usar. Aveia, que é um composto também que é rico em fibras, é um composto que vai ajudar por vários outros benefícios aí. Sementes de chia, que vai cair com a questão das oleaginosas, então são rico em gorduras boas também, que vai ajudar no processo de desinflamação. E pode colocar um suco de laranja, que é uma fruta rica em vitamina C, que é também antioxidante. Então, faz aí uma batidinha com suco de laranja, com frutas vermelhas, chia e aveia. Um lanchinho que vai dar bastante saciedade, porque é rico em fibra e tem bastante composto anti-inflamatório e antioxidante aí, para poder ajudar também nessa endometriose. Gostei do suco. Bem, acho que a gente pode finalizar, se você tiver mais alguma coisa para falar, senão acho que ninguém tem dúvida, que ninguém mandou aqui. Não, acho que foi bom, ó. Nós falamos 52 minutos e a gente fala pouco, né, Adriana? A gente conversa pouco. A gente fala pouco, eu falo muito, pelo menos. A Idma também gosta, então juntou aqui, foi ótimo. Acho que foi muito bom, Idma. Pelo menos para desmistificar algumas coisas, foi interessante também. Sim, a live também, para quem não conseguiu assistir inteira, eu vou deixar salvo agora no meu perfil. Acho que a Adriana não consegue compartilhar no dela, mas vai ficar no meu, então pode assistir depois completa. Se ficou alguma dúvida, também tá com vergonha de perguntar aqui, pode mandar mensagem no direct também que a gente vai falando, né? A doutora Adriana atende aqui e eu também atendo aqui em São José dos Campos, né? Então, se precisarem de algo aí, estamos à disposição. Exatamente. Eu acho que eu consigo compartilhar, se você colocar no Reels, eu acho que eu consigo. Mas depois a gente vê, se tem estresse. Tá bom. Então tá, gente. Boa noite. Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada, Adriana, aí, pela disponibilidade de participar dessa live comigo. Peraí, que parece que tem uma pergunta aqui, ó. Só porque eu falei, ó. Peraí. Ah, não. Era uma pergunta. A pessoa já estava aqui, ela comentou durante a live. Tá certinho, então. Então, tá certo? bom. Então, certo. Até uma próxima live. Vamos marcar mais. Até. Obrigada pelo convite. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.